Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, aqui na improvisação, né? Na improvisação do trabalho aqui, mas a gente não pode deixar de não fazer comentários sobre os jogos que estão acontecendo ou que aconteceram nessa penúltima rodada. Independente de onde eu esteja na última rodada, eu também vou ter que improvisar para fazer os meus comentários. E os comentários agora, como está na descrição aqui do vídeo, é sobre o jogo Grêmio e Vasco da Gama. Interessante, dois times, que de vez em quando as pessoas esquecem, dois times que ano passado estavam na Série B. Um é SAF e o outro associativo, normal. O que é SAF? Brigando contra o rebaixamento lá embaixo, contra outra SAF, que é o Bahia. E o Grêmio, que é a associação, brigando, não pelo título mais, porque o Palmeiras venceu o seu jogo, mas brigando pela Libertadores, vaga direta na fase de grupos. Interessante isso. Pô, Magalhães, você está sempre alfinetando as SAFs. Estou, porque eu não gosto da SAF do jeito que é. SAF, para mim, tinha que ser para ajudar. A SAF aqui no Brasil é para salvar. Aí eu não concordo. SAF tem que ajudar. Vou dar um exemplo, né? Você vender 10%, 20%, no máximo uns 30%, para você fazer alguma coisa para ampliar para ampliar o clube, sei lá, para ganhar mais dinheiro, para poder contratar mais. Não vender para contratar jogadores, mas para conseguir gerar mais receita. Agora, dar o time para alguém, eu sou completamente contra. Já falei isso aqui diversas vezes, não vai ser a primeira vez, e a gente vê lá embaixo. O Cruzeiro também, que é SAF, vai brigando lá embaixo. Então, dessas SAFs aí, a única que já está andando é a do Botafogo, que também não tem um ano. Mas o Botafogo é uma das maiores amareladas da história do futebol mundial. É a SAF do Botafogo. Só para lembrar, a SAF do Botafogo já levou um garoto para lá, parece que no final do ano já vai o zagueiro e o goleiro vai para lá também, ou seja, o principal não é o Botafogo, o principal é a SAF que está lá na Inglaterra. Ele não pega ninguém que está lá na Inglaterra e manda para cá, né? Algum jogador bom que está na Inglaterra e manda para cá. A mesma coisa é o Vasco da Gama com essa 777. Então, dois times que brigam em campeonatos diferentes, se enfrentaram e deu a lógica. O Grêmio venceu. O time mais forte vence o mais fraco. E jogando em casa, na despedida do Soares, o Grêmio venceu. Passou o Botafogo, que não ganha absolutamente de ninguém, como eu falei. O Botafogo é uma vergonha da história do futebol, o que aconteceu com o Botafogo no segundo turno. Já falei no vídeo do Botafogo, só vou comentar aqui. Para mim, o Botafogo não é aquele time do primeiro turno. Aquilo que o Botafogo fez no primeiro turno, para mim, é mentira. E o que o Botafogo fez no segundo turno também é mentira. O Botafogo não é esse time tão fraco assim. Porém, algumas coisas, alguns fatores que aí não vem o cara aqui falar, porque o jogo é Grêmio e Botafogo, fizeram o Botafogo despencar, que foi avisado aqui no canal que isso poderia acontecer. Então o Grêmio vence o Vasco de 1-0, passa o Botafogo, tá no G4, só depende dele para continuar no G4 e ir para Libertadores na fase de grupo direto. E esse era o título do Grêmio. Vocês estão lembrados do que o Renato Gaúcho falou? O título do Grêmio é ir para Libertadores, e se puder direto. O Renato Gaúcho está entregando esse título à torcida do Grêmio. E também teve aí a despedida do Soares do Grêmio. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre a situação do Grêmio, a situação do Vasco, sobre o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor gremista e meu amigo torcedor Cruz Maltino, que mais uma vez, pela milésima vez, o Vasco briga para não cair, né? E na maioria das vezes caiu. Então eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal, com uma galera aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha
acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá, cara, vamos aqui logo para a classificação, como é que ficou. Bom, o Grêmio, com esta vitória, está na 4ª colocação com 65 pontos. 1 ponto atrás de Flamengo e 1 ponto atrás de Atlético Mineiro e 4 pontos atrás do Palmeiras. Pelo título não tem mais como brigar. Mas, para passar Atlético Mineiro e Flamengo e ficar, quem sabe, na 2ª colocação, tem um din-din a mais, o Grêmio tem possibilidade. E mais importante, o Grêmio está no G4. O Grêmio está no G4. Então, o Grêmio só depende dele. O Grêmio só depende dele para terminar no G4 e ir para a Libertadores, para a fase de grupos direto. Então, parabéns ao Grêmio, parabéns ao Renato Gaúcho, parabéns aos jogadores. Agora, pode sim fazer um trabalho melhor para entrar forte na Libertadores. E só lembrando, o Grêmio estava na Série B ano passado. E quando eu falo isso, não é para menosprezar o Grêmio, não. É para mostrar que a associação funciona. Ah, não, agora tudo tem que ser SAF. Tem que ser SAF nada. A gente vai ter uma SAF caindo. Vai ter uma SAF. A não ser que aconteça alguma coisa e cai o Santos. Mas a tendência é que caia uma SAF. O Bahia e o Vasco. Mas no ruim, a SAF já fez vergonha. Com Vasco, Coritiba, com Bahia, com Cruzeiro. O Cruzeiro se safou, né? Com a derrota do Bahia se safou. E o Vasco só não está na zona de rebaixamento porque o Bahia também perdeu. Ou seja, Santos, Vasco e Bahia, arrego, né? Arrego. Quem se safar, quem não cair, não vai cair porque fez por onde não cair. Não caiu porque o outro foi mais incompetente. Essa é a verdade. Ah, caiu o Bahia. Vasco e Santos, se livrarem, vão se livrar pela incompetência do Bahia. Se o Bahia se livrar, vai se livrar pela incompetência do Vasco. E assim sucessivamente. Essa é a verdade. Bom, então o Grêmio está ali na 4ª colocação. Só depende dele para continuar na 4ª colocação e na fase de grupos. Os adversários, né, são bem complicados, né, em relação aos os que estão atrás, né, Botafogo e Bragantino. O Botafogo joga contra o Internacional fora de casa e o Bragantino pega o Vasco, que a gente vai falar em casa. E o Grêmio, deixa eu pegar aqui o óculos, botar aqui o óculos. E o Grêmio, na última rodada, joga fora, deixa eu ver contra quem, deixa eu ver aqui contra quem o Grêmio joga. O Grêmio joga, cadê? O Grêmio joga aqui no Rio contra o Fluminense, né? Fluminense se despedindo da sua torcida. Provavelmente o Grêmio vai pegar o Fluminense completo, porque o Fluminense botou o time basicamente reserva contra o Palmeiras, mas aqui no Maracanã o Grêmio vai pegar um Fluminense praticamente completo para se despedir da sua torcida para ir para o Mundial. Então é um jogo complicadíssimo para as pretensões do Grêmio. Mas Bragantino também vai ser um jogo difícil, um jogo tenso, explosivo contra o Vasco aqui em São Januário, e o Botafogo vai jogar lá contra o Internacional. A tendência é até que, se o Grêmio não ganhe do Fluminense, continue no G4, porque a tendência do Bragantino talvez perder para o Vasco e o Botafogo perder para o Internacional também são muito grandes devido à tensão que é o jogo. O Botafogo não ganha de ninguém. Lá, ganhar do Internacional lá, vai ser quase que um aborto. Ah, Magalhães, mas aí o Internacional pode abrir as pernas para o Botafogo passar o Grêmio. Pode ser, porque o Internacional está fora da Libertadores. Mas se o Internacional abrir as pernas em casa, a torcida vai reclamar e não vai adiantar muita coisa. Porque se o Grêmio ganhar, agora, se o Grêmio perder, também não vai adiantar muita coisa. A única diferença é que o Grêmio não vai para a fase de grupo, mas vai estar na Libertadores. Então, irmão, pode até ser que o Internacional não jogue a Vera, coisa e tal, mas o Grêmio só depende dele. Beleza? Então vamos lá. E o Vasco da Gama? Bom, o Vasco da Gama, pegar aqui, com esta derrota, contou com a sorte que Santos perdeu e o Bahia também perdeu. O Vasco continua ali na 16ª colocação com 42 pontos. O Vasco só depende dele. Se o Vasco ganhar do Bragantino, acabou.
O Vasco ganhou do Bragantino, acabou. O Vasco, deixa eu pegar aqui, o Vasco não tem chance de ir para a Sul-Americana, tá? Porque a Sul-Americana vai até a 14ª colocação. O 14º hoje é o Cruzeiro, ou seja, não passa o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 46 e o Vasco 42. Então o Vasco não vai para a Sul-Americana. O Vasco, ganhando, simplesmente permanece na Série A. Só na Série A e lamba os beiços, né? Então, se o Vasco ganhou, acabou, permanece na Série A. Se o Vasco empatar, ele tem que torcer para o Bahia empatar ou perder. Então, se o Vasco empatar o jogo contra o Bragantino, o Bahia tem que perder ou empatar, que aí o Vasco continua. Se o Vasco empatar e o Bahia ganhar, o Vasco tem que torcer para o Santos perder, porque aí o Vasco empata em número de pontos e passa no saldo de gols. Se o Vasco perder, ele tem que torcer para o Bahia perder. Então tem um monte de possibilidades, né? Mas a possibilidade mais fácil ou menos difícil é que o Vasco só depende dele. Aí é que está o problema, porque quando o Santos depende dele, quando o Vasco depende dele, quando o Bahia depende dele, eles não conseguem fazer. Então vou repetir, a tendência é que quem se livrar do rebaixamento vai se livrar pela incompetência dos outros, não por mérito, pela incompetência dos outros, porque é o que está acontecendo tanto com Santos, Vasco e Bahia. Então, Vasco entra na última rodada dependendo apenas dele. Será que vai conseguir fazer a sua parte? Esse que é o problema. Mas o Vasco pode se livrar se o Bahia não fizer a parte dele. E o Bahia tem um jogo dificílimo. O Bahia pega o Atlético Mineiro lá. Atlético Mineiro brigando para ficar entre os 4 também para a próxima Libertadores. A tendência do Bahia não ganhar do Atlético é muito grande. Mas não pode contar com o ovo no fiofó da galinha. O Santos pega o Atlético Paranaense. Não. O Santos pega o Fortaleza. É o jogo mais acessível porque o Fortaleza tem ritmo de festa, ritmo de férias. Então o Santos pode até conseguir o resultado. Agora o Bahia conseguir o resultado em cima do Atlético vai ser uma proeza. Mas mesmo assim o Vasco não pode contar com isso. O Vasco tem que fazer a sua parte. E o jogo, cara? Um jogo movimentado, cara. Jogo movimentado. O Soares se despediu, fez uma grande festa lá, com a entrada da família, todo mundo agradecendo o Soares pelo período que ele ficou, curto, mas intenso. A gente merecia o Soares mais tempo aqui no Brasil, mas pelo menos mostrou a diferença que é, né, de um cara de alto nível, mesmo com a idade já avançada, pro restante. É uma diferença grotesca, enorme do Soares para uma maioria, né, que se diz aqui no Brasil que joga bola. Você vê que tem a diferença no toque, na forma, é diferente, é completamente diferente. Então, a gente já agradece ao Soares por ter vindo para o Brasil, ter mostrado aqui nos campos brasileiros a sua categoria, a sua habilidade. A gente agradece como amante do futebol, e agora ele vai seguir aí o seu rumo, acho que vai jogar lá no time do Messi, onde o Messi está, né, nos Estados Unidos, que eu acho que é o time do Beckham, se eu não estiver enganado. E a vida segue. Ele falou que vai continuar torcendo para o Grêmio, isso é legal, torcedor ilustre do Grêmio, mas o gremista tem que agradecer mais, porque se o Grêmio está na Libertadores, muito se deve ao Soares. E nesse jogo específico também, o Soares deu as cartas nesse jogo, deu assistência, passe, fez gol, deu um passe para um gol que foi anulado. O Grêmio mais calmo, jogo tenso, mas mais calmo, com mais habilidade, com mais categoria. O Vasco não ficou com a bunda lá atrás. O Vasco tentou algumas jogadas, principalmente no contra-ataque, com velocidade, com o PEC, criou algumas boas oportunidades. Os goleiros trabalharam bem. No início do segundo tempo, logo na saída de bola, o Soares faz o gol. Aí foi um erro vascaíno deixar o Luizito Soares de frente para o gol sozinho. É mortal, e foi mortal, como até o Grêmio fala. Faz 1-0,
cria algumas outras oportunidades, poderia com Ferreirinha ter feito um segundo gol. No último lance do jogo, o Vasco, eu não me lembro se foi com o Peck, eu não me lembro com quem foi, que deu um chute que o goleiro do Grêmio salvou, fez um defesaço. Os dois goleiros fizeram pelo menos 2 defesas que salvaram o seu time, mas foi um jogo legal de se ver, onde o Vasco tentou, falta time, mas o Vasco tentou, foi para cima, o Grêmio segurou, muitas das vezes o Vasco empurrou o Grêmio para trás. Foi um jogo bom de se ver, um jogo onde os dois times, dentro das suas limitações, principalmente o Vasco, conseguiu algumas proezas de até empatar o jogo. Mas o Grêmio foi superior, mas não foi nenhum jogo de uma discrepância de um time contra outro, não. Foi um jogo bem disputado, bem brigado, muitas das vezes até bem jogado, tanto por um lado quanto pelo outro. Ficou um jogo, alguns momentos, até muito corrido, pro fight, né? Que não era muito interessante para o Grêmio, que estava ganhando, mas o Grêmio foi superior sim, e na minha opinião mereceu a vitória por tudo que vem fazendo e também porque teve um ponto de desequilíbrio. O ponto de desequilíbrio foi o Soares. O Soares desequilibrou. Se o Soares estivesse no Vasco, talvez tivesse desequilibrado pelo lado do Vasco, que tem umas características que poderiam ajudar também ali o Soares. Mas, irmão, nesse final, o que vale é aquele que tem mais categoria, que tem mais frieza numa hora de decisão e que está com peso menor. O peso do Grêmio, apesar de estar disputando a vaga na Sul-Americana, o peso é muito menor do que o do Vasco, que está brigando para voltar para a Série B, né? Então, cara, parabéns ao Grêmio, boa sorte ao Soares na continuidade da sua carreira. E o Vasco da Gama, irmão, é sofrimento. O sofrimento continua. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!